Olá, meu nome é Lúgero, eu sou administrador do canal Rabi Raboni. Venho convidar você para nos ajudar na divulgação. Primeiro, você se inscreva se não for inscrito, compartilhe nossos vídeos para todos os seus contatos, clique no gostei e também clique no sininho, porque aí você terá todas as notificações do canal. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 94 de 180, Ao Salvar-nos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Ao salvar-nos, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos 15:30. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo. A fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo. Interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral, nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com o esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos loucos e, quando nos surpreende em experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida. Exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Emanuel Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo Ao Salvar-nos. Esse título foi dado por Emmanuel e ele utilizou esta passagem evangélica, muito conhecida por todos nós. Ela foi dita por um dos guardas quando Jesus já estava crucificado na cruz. Emmanuel começa dizendo que esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. Emmanuel está afirmando que
Naquela época, essa frase foi dita de forma maliciosa e até hoje ainda existem pessoas fazendo isto. E ele diz também que aquele sacrifício que o Salvador fez não podia ser compreendido naquela época, e talvez nem nesta agora. Nesta outra parte, Emmanuel explica por que não podia ser conhecida. Porque na Terra, naquela época, e talvez agora ainda também, se conhece vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Isto ocorreu naquela época. Mas, se nós trouxermos para os dias atuais, isto também ocorre, de uma outra forma, mas ocorre. Ele diz que aquele Messias, porém, distanciara do padrão habitual. Isto é, Jesus, ele não estava guerreando com armas para ser chamado de herói. Ele era realmente outro tipo de herói. E diz ainda que para conquistar, isto é, Jesus, para conquistar, dava de si mesmo. A fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio, e no propósito de enriquecer a vida, entregou-se à morte. E continua dizendo que, em vista disso, não faltaram escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Realmente, isso aconteceu, porque Jesus, ele conquistou dando de si mesmo e, para possuir, ele não pretendia nada para si próprio. E no propósito de enriquecer a vida, ele entregou-se à morte para mostrar a vida eterna. Nesta outra parte, diz, neste testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Emmanuel está afirmando que quando nós adentramos a estudar o Evangelho de Jesus e começamos a ter atitudes diferentes, saindo da maldade, dessa ignorância, nós vamos ouvir grito de malícia geral, com certeza. Podemos esperar isto. Nesta outra parte, ele diz, se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Ora veja, o que ainda se vê na Terra é exatamente isto. Se nós tivermos colados com a ilusão do destaque, nas questões sociais e outras mais, se nós trabalhamos exclusivamente para o nosso engrandecimento pessoal, aqui na vida carnal, se nós não damos nenhuma importância para as necessidades alheias, vai sempre haver pessoas que nos consideram privilegiados e vitoriosos. Por quê? Porque ainda está vigindo esse tipo de vitória na Terra. Agora, por outro lado, ele diz, se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos loucos. E quando nos surpreende em experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós exibindo gestos irônicos, recordando os altos princípios esposados por nossa vida, e exclama desdenhosamente ou desdenhosa, salva-te a ti mesmo.
e desce da cruz. Nesta parte, se nós levantarmos a bandeira do Cristo, de nós termos paciência, de nós termos tolerância com o próximo, se nós tivermos a preocupação com o próximo, as suas necessidades, se nós perdoarmos o inimigo e todos aqueles que nos ofendem, nós vamos ouvir isso. Nós vamos ter pessoas nos vendo de forma irônica. Se for o caso, ele vai falar a frase que foi dita para Jesus. Um grande abraço e até mais ver.